Olá, meu nome é Pedro Godoy, eu sou professor de desenho técnico e, em função da pandemia, os meus alunos estão tendo aulas remotas de desenho técnico mecânico. Eles estão encontrando muita dificuldade e, em função disso, eu resolvi gravar uma série de vídeos para mostrar a eles como eu resolvo os desenhos, qual é o raciocínio e a técnica, né? Eu vou dividir a aula 6 em 5 partes. Então, a parte 1, eu vou falar de revisão de conceitos de projeções ortogonais. Na parte 2, eu vou falar sobre desenho à mão livre. Na parte 3, eu vou mostrar para eles técnicas de traçado, porque eles estão encontrando dificuldade em usar os instrumentos e fazer o traçado corretamente no desenho e fazer os rebatimentos. Na parte 4, eu vou resolver um exercício com eles e na parte 5 mais um exercício. Então serão 5 vídeos, espero que vocês aproveitem também junto com os meus alunos. Bom, as técnicas de representação, elas começaram, nós temos evidências de 30 mil anos atrás. Eles faziam a ilustração do cotidiano através de arte rupestre, como se chama, né, como os pesquisadores chamam. No Egito Antigo, eles também faziam ilustrações do cotidiano, e isso datado de 1375, mas ainda não era desenho técnico, era arte. Já com Leonardo da Vinci, nós temos uma nova forma de apresentação do desenho. Então ele ilustrava os seus inventos com perspectiva, detalhamento, vistas. Então já era um esboço do que seria o desenho técnico de hoje. Isso em 1480. Bom, René Descartes, em 1637, criou o plano cartesiano e fez um sistema de coordenadas tridimensional que era baseado no seguinte, né? O eixo X, o eixo das abscissas, o eixo Y, o eixo das ordenadas e o eixo Z, a altitude, né? Então, o que nós tínhamos era um plano cartesiano formado por 4 quadrantes, e no primeiro quadrante ficava a Europa. Ele apresentou este método num livro chamado O Discurso do Método, se não me engano, apêndice 2, um livro chamado Geometria. Newton e Leibniz, em 1670, fizeram o cálculo diferencial integral. Em 1770 e alguma coisa, não vou saber a data exata, mas Gaspar Monge, ele criou um método simples para resolver problemas geométricos complexos sem cálculo. Ou seja, ele queria obter precisão de uma resolução de um desenho geométrico complexo, mas sem utilizar o cálculo, nem a geometria analítica, nem o cálculo diferencial integral. Então ele criou um sistema de diedros. Então nós temos aqui o primeiro diedro, formado aqui entre o eixo YZ. Nós temos aqui o segundo diedro, formado entre o Z e o X e o Y. Nós temos o terceiro diedro e o quarto diedro. Então ele modificou o sistema de coordenadas do Descartes, criando de um sistema plano, onde para Descartes era Deus, Z de Zeus, olhando o planeta, né, ou a Terra, né, ele mudou o sistema para um sistema onde o homem olha para um plano vertical frontal. E os diedros, o plano dos diedros ficam no perfil, na lateral esquerda. O método o sistema cartesiano utilizava no eixo, nesse eixo, ele chamava de eixo Y, nesse eixo X. René Descartes, Monge fez diferente. Monge colocou Y e X, então ele inverteu o sistema de coordenadas. Gino Loria, em 1800
não se sabe ao certo a data exata, mas ele viveu de 1862 até 1954, então ele divulgou e apresentou a utilização do plano lateral esquerdo, que é o plano de perfil. Então ele incentivou o uso na geometria descritiva, que Gaspar Monge havia inventado, né, criado. Em 1779, a geometria descritiva ela era um segredo militar. O exército de Napoleão Bonaparte não permitiu que Gaspar Monge divulgasse para civis. 15 anos após, eles deram autorização e Monge passou a ministrar a disciplina de geometria descritiva, que seria quem iniciou o desenho técnico, né? Então a base do desenho técnico é a geometria descritiva de Monge. Então aí ele adquire, né? O Monge só trabalhava com o plano frontal, que é o vertical, e o plano superior, que é o horizontal, e Loria trabalhava com o plano de perfil, que é a lateral esquerda. Bom, existem dois métodos que nós utilizamos no desenho. O primeiro diedro, que é esse método aqui, onde nós temos o plano de projeção frontal em verde, o plano de projeção superior em azul e o plano de projeção lateral esquerdo em amarelo. Então nós temos o objeto que fica no centro do diedro e a sua projeção é a imagem, por exemplo, no caso da frontal, a projeção superior projeta os planos que estão na superior do objeto num plano horizontal superior, e que apresenta a imagem da vista superior, e um plano de perfil, onde é projetado a imagem do perfil do objeto pela lateral esquerda neste plano. Então, este método é chamado de primeiro diedro. Então, nós temos dois conceitos aqui. Um conceito é o diedro, que é o espaço 3D, formado por diedro, né, dois planos, e o outro conceito é a projeção no plano, que é a épura, né? Então a épura seriam os planos onde ocorreram as projeções, ou épuras, né? As projeções nos planos. Então o espaço 3D tridimensional ele é transformado num espaço bidimensional. Existem projeções em 4 diedros na geometria descritiva, mas em desenho a gente utiliza apenas 2 diedros. O primeiro e o terceiro. Por que é importante nós aprendermos a desenhar, né? O tecnólogo ou engenheiro, ele precisa do desenho para ele ter uma certa habilidade de percepção espacial, para que ele possa ler, interpretar ou projetar alguma coisa. Então, esta habilidade ou esta capacidade, ela exige muito a percepção espacial. O que é percepção espacial? O nosso olho, ele capta as imagens do mundo, né, exterior à nossa mente. Essas imagens, elas são levadas a uma área do cérebro, que é o córtex visual primário, onde ele recebe os impulsos elétricos e nervosos dos olhos. Aí o córtex de associação visual, ele forma as imagens após os dados visuais serem analisados. Então nós temos que, por exemplo, um bebê, desde pequenininho, ele identifica quem é papai de quem é Pedro por uma associação de imagens num banco de imagens que nós temos, que é gerado no nosso cérebro. Então, a gente faz muito identificação e análise das coisas através do visual. Essa parte onde nós temos o banco de dados,
é uma parte interessante. Vamos fazer uma relação com informática. Nós temos o hardware, que é o computador, o periférico, câmera de vídeo, impressora, teclado, mouse. Nós temos o software, que é, por exemplo, um aplicativo de digitação de texto, de desenho. E nós temos, entre um e outro, nós temos, por exemplo, uma coisa chamada firmware. O que seria o firmware? Por exemplo, para nós imprimirmos o que está na tela do computador, então o que nós fizemos na tela do computador no software, para ser impresso, ele precisa passar por uma coisa chamada firmware. O que é o firmware? São aqueles drivers que a gente instala no programa. Por exemplo, eu vou instalar os drivers de impressão, eu vou instalar o programa de vídeo da câmera, então são drivers. Vou fazer o download dos drivers, atualizar drivers. Então os drivers são tabelas de dados que transformam o que está na tela do computador, cor, texto, letra, linha, traço, imagem, foto, em impulsos elétricos que vão até a impressora, é transformado de pulsos elétricos a mecânicos, e a impressora então imprime o que estava na tela do computador. Então, por exemplo, a gente quando está desenhando, então o papel, a minha criatividade é o software. Minha mão, a lapiseira, o meu olho, meu cérebro é o hardware. Mas nós precisamos da cognição, ou seja, das aprendizagens que nós tivemos, de modelos que nós tivemos, para poder desenhar. Então eu utilizo o firmware, que seria o meu banco de dados, por exemplo, de imagens. Então, por exemplo, uma linha larga, uma perpendicular, uma paralela. Então essas imagens ficam salvas no nosso cérebro. E aí, então, a gente, quando vai fazer o desenho, a gente, além da criatividade, utiliza nosso banco de dados de imagens para resolver o que nós temos que fazer. Na questão da percepção espacial, recentemente, nós temos pesquisas. Por exemplo, a Faculdade de Medicina da USP e a Universidade Federal do Paraná, o Departamento de Neurologia, fez uma pesquisa sobre a função do córtex parietal, que é onde ocorre a percepção espacial. E aí eles descobriram coisas interessantes com relação à percepção, que seria que algumas pessoas têm muita dificuldade dessa capacidade de percepção por distúrbios. Então não é todo mundo que aprende do mesmo jeito por uma questão de problemas que nós temos na formação do cérebro, e nem todos os cérebros são iguais. Algumas pesquisadoras da Faculdade Gama Filho com a Faculdade de Medicina da USP, na área de fisioterapia, descobriram uma coisa interessante em 2010, que idosos que têm baixa cognição em função de baixa escolaridade, de baixa percepção espacial, eles têm um problema muito grande de equilíbrio e queda. Além disso, Alzheimer e Parkinson. Então eles associaram e descobriram que existe uma associação direta entre escolaridade, a cognição, aprendizagem e principalmente percepção espacial na questão da saúde do idoso. Então, além da necessidade de um técnico em mecânica, um tecnólogo ou um engenheiro ter desenvolvido a percepção espacial para executar suas atividades, então dentro das capacidades e das habilidades estão a percepção espacial, e para isso serve o desenho técnico, tem também a questão da saúde do ser humano quando ele chega a uma idade avançada. Então acredita-se que a percepção espacial ela é muito importante para que a gente tenha uma saúde. Bom, o cérebro tem dois hemisférios. No direito ocorre a percepção espacial. O lado direito é o lado intuitivo e criativo. Isso de pessoas destras, né? O lado esquerdo é o lado mais racional, mais lógico e matemático. Então, a parte lógica por exemplo, quando a gente pensa em coordenadas cartesianas. Isto
é uma geometria, mas é uma geometria matemática. Agora, quando a gente pensa numa geometria do desenho técnico, então aí ela é espacial. Se nós associarmos as duas coisas, a gente tem um ganho com relação à facilidade de burlar a questão da dificuldade de percepção espacial que algumas pessoas possuem. Bom, voltando a falar de métodos de projeções ortogonais. Então, eu havia dito que existe o primeiro diedro, que é o método europeu, e existe o terceiro diedro, que é o método americano. Bom, no método europeu, o objeto fica antes dos planos. Então, a projeção se dá do objeto ao plano. A percepção pela lateral esquerda, a projeção pela lateral esquerda, se dá do objeto ao plano. Pela vista superior, então, os planos superiores são projetados do objeto ao plano. Já no terceiro diedro é diferente. O plano está antes, está anteposto ao objeto. Então, a projeção ela é puxada, né? Então eu puxo as linhas projetantes até o plano. Eu puxo as linhas projetantes da face até o plano. Eu puxo da superior para o plano. Então a gente puxa, enquanto uma a gente leva ao plano, a outra a gente traz ao plano. O primeiro diedro, então apresentado aqui, nós temos que o plano de perfil, que é o amarelo, da lateral esquerda, ele é levado numa abertura, no mecanismo de abertura da épura, ao plano vertical frontal. O plano superior, que é o plano horizontal, no mecanismo de abertura é levado ao plano vertical frontal. A esse movimento de abertura, que a gente chama, do mecanismo da épura, de abertura da épura, nós denominamos rebatimento. Então, quando os três planos ficam, no caso aqui na vertical, nós temos o surgimento de uma linha de 45 graus, onde a gente vai fazer o rebatimento das dimensões, por exemplo, da superior para a lateral esquerda e vice-versa, ou da lateral esquerda para a frontal, ou da superior para a frontal. Então, o rebatimento é a abertura, porém ela é representada com linhas que projetam entre as vistas. Então, eu tenho que no método do primeiro diedro, a frontal é essa vista verde que centraliza a visualização, a superior fica embaixo e a lateral esquerda fica na direita da vista frontal. Já no método terceiro diedro é diferente. Eu tenho que o plano superior ele é aberto, né? Então ele é rebatido ao plano frontal. Eu tenho que o plano de perfil ele é rebatido puxando ao plano frontal, enquanto no outro método eu levo, esse eu trago. Então, a abertura é o rebatimento, esse rebatimento é apresentado na forma de linhas que ligam as vistas. Então, na projeção no terceiro diedro, então a vista frontal centraliza as outras vistas, e nós temos que a superior ficou em cima e a lateral esquerda ficou à esquerda. Então, é diferente, né? Num, a esquerda fica na direita, a superior fica embaixo. No outro, a superior fica em cima e a lateral esquerda fica à esquerda. Bom, o sistema de projeção ortogonal na épura, né, porque o espaço 3D é o diedro, a épura são os planos, né? Então as linhas projetantes, elas projetam pontos na peça no plano, na épura, né? Então o objeto fica no centro do diedro, que são os planos, eles são projetados, as suas faces são projetadas aos planos, que é a épura. As linhas projetantes, elas são paralelas, elas são como se fosse uma luz
que viesse lá do infinito, muito forte, e projetasse a sombra, por exemplo, de uma peça como se fosse acrílico, vidro. Então ele projetasse ao plano uma sombra, e essa sombra demonstra traços, linhas, pontos. Então eu projeto esses pontos e linhas ao plano. Então o método de projeção, ele é assim. Então eu tenho uma luz que vem do infinito, passa pela peça, projetando, por exemplo, um ponto no plano. A visão humana, ela não visualiza objetos reais como paralelos. Então, por exemplo, né? Eu estou numa estrada e eu observo lá no horizonte o fim da estrada. Fim, mas modo de dizer, né? Então, eu observo lá no horizonte que a estrada, ela fica muito pequena, né? Ela some lá no horizonte na forma de um ponto. Então, quando eu estou observando, o olho humano, ele observa cônico. Mas o cérebro humano corrige a conicidade e cria um ambiente tridimensional no cérebro através da percepção espacial no córtex parietal. Então, o córtex de associação de imagens e o córtex parietal, eles fazem a correção disso. Então, eles vão apresentar um banco de imagens paralelo. Então, nós temos que a épura aberta de 3D para 2D, ela então representa o objeto numa forma plana, né? Então, de 3D eu passei para 2D através dos rebatimentos. Então, o que eu tenho, né? Eu tenho, por exemplo, uma épura didática, né? Essa minha épura didática, eu que fiz, ela ajuda muito, né? E eu utilizo com os meus alunos sistemas de coordenadas, né? Eu fiz uma mudança nos sistemas de coordenadas. Eu vi numa obra de Fábio Teixeira e Régio Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi a única pesquisa que eu encontrei no Brasil que diz que nós podemos, eles mudam, né? Eles são doutores e escreveram uma tese, um livro chamado Design Based Learning, que é um método de demonstração da geometria descritiva com essa alteração do plano X. Então, uma inversão do plano, né? do eixo X, para o positivo ser para a esquerda, onde eles apresentam, então, essa forma de resolução em desenho técnico, quer dizer, em geometria descritiva. Então, a minha épura didática, ela depois que eu comecei a utilizar, né? Então, eu tenho aqui, só para mostrar para vocês, então, a épura didática, ela é assim. Então eu mostro o objeto peça e mostro a abertura dos planos, né? Então eu mostro a frontal, a superior, a lateral esquerda e depois eu faço a abertura. Então quando faz a abertura, aparece uma linha de 45 graus aqui. Então o fechamento da épura, então ela mostra uma linha de 45 graus. E depois eu uso uma épura didática pequenininha, onde eu coloco desenhos, né, das projeções de peças e eu faço a abertura para o aluno. Então ali forma uma linha de 45 graus, essa abertura da épura, dessa mini épura, por exemplo. Bom, os alunos passaram a aprender com maior facilidade. Desculpa, tive um problema técnico aqui.
Desculpa, pessoal, eu ainda me enrosco um pouco com o vídeo. Então, o uso de coordenadas cartesianas, ele ajuda muito e melhora a percepção espacial. Então, eu utilizo um desenho técnico com coordenadas. Existe um método de desenho que eu não gosto, que é o método que faz assim, que é o método da caixinha de fósforo, que ele mostra girando um objeto no espaço. Ninguém gira esse objeto no espaço. Isso não existe. Então, o objeto ele é fixo no espaço. Eu projeto a sua face no plano. Eu projeto, então, quando eu coloco o objeto no plano, então eu projeto através da sombra as suas vistas. Então, o objeto ele não gira no espaço, o objeto ele está fixo no espaço. Então eu não gosto desse método porque ele não ajuda no desenvolvimento da percepção espacial. A gente tem que enxergar o objeto fixo e as suas projeções. Então eu utilizo coordenadas cartesianas. Eu ainda me enrosco um pouco com o vídeo. Então, quando eu faço a abertura do diedro, ele forma uma linha de 45 graus aqui entre as vistas superior e lateral esquerda. Então, há esta linha de rebatimento aqui a 45 graus. Mas todas as linhas entre as vistas são linhas de rebatimento de planos e contornos e pontos entre vistas. Eu utilizo muito desenho computacional para demonstrar para eles alguns objetos que eu transformo em desenho. Esse objeto ele foi feito aqui. Ele foi feito em modelagem 3D, desenvolvida num aplicativo de CAD que é o SolidWorks. Existem basicamente dois conceitos de CAD, o 2D e o 3D. O 2D ele trabalha com o conceito de geometria entre vistas. O 3D não, o 3D trabalha com uma modelagem tridimensional. Então, existem três conceitos de projetos num CAD 3D. Existe por camada de bolo. Então, camada de bolo é uma coisa mais ou menos assim. Eu tenho um retângulo que eu formo um sólido 3D e aí eu quero colocar mais um retângulo em cima. Então, eu venho e faço mais um retângulo em cima. Então, esse método chamado camada de bolo. Existe um outro método que eu faço projeções de planos. Então, a técnica de desenho por projeção. E existe o terceiro método, que é por processo de fabricação. Então, usinagem, fresamento. Então, eu pego o objeto, um bloco maciço, e eu vou fazendo o processo de fabricação até se transformar em um objeto. Bom, então, quando eu faço a projeção, eu tenho as vistas do objeto. Então, nós temos os rebatimentos e é necessário, por exemplo, esse ponto, ele rebatido, ele está aqui, é uma reta aqui, segmento de reta, e um segmento de reta aqui. O comprimento dele rebatido mostra que o comprimento está aqui, um pedaço aqui, e pelo rebatimento, um outro pedaço aqui. Essa aresta aqui, por exemplo, é esse ponto, que rebatido é uma linha, um segmento de reta, e que rebatido tem essa largura. Então, eu faço por rebatimentos. Eu dei uma colorizada aqui na peça para mostrar que ela tem canais, né? Então, ela é ar, aqui é vazio, e aqui é peça. Então, o furo ele é vazio, o resto é peça. Por exemplo, esse plano aqui, azul, ele é, na verdade, uma linha na frontal e uma linha na lateral esquerda, onde eu pego este ponto e eu projeto
neste comprimento eu projeto, então eu tenho a geometria retangular, feito num processo de rebatimento que é a geometria descritiva. No próximo vídeo, a gente vai observar 3 peças. Eu já estou começando a trabalhar com planos inclinados e rotacionados, fora da verdadeira grandeza, para se desenvolver as vistas. Olha eu aqui de novo. Então, eu agradeço muito vocês terem assistido essa aula. Eu considero muito interessante conhecer um pouco sobre a teoria do desenho. E no próximo vídeo, a parte 2, o vídeo 2, nós vamos ver então a prática do desenho à mão livre. Então, até mais.